Gary Cooper pagou um preço alto por seu estilo de vida enganador nos últimos anos de sua vida. No início do século XX, até meados do século XX, Gary Cooper foi uma das estrelas mais presentes em Hollywood. Ele era um ator muito procurado que apareceu em dezenas de filmes de sucesso. Basicamente, se seu nome estivesse ligado a uma produção, com certeza seria um sucesso financeiro. Ele era conhecido por seu estilo de atuação discreto, forte e silencioso. Cooper recebeu várias premiações por seu trabalho na tela, incluindo 2 prêmios da Academia de Melhor Ator, além de outras 3 indicações. Em 1961, ele recebeu um prêmio honorário da Academia por suas conquistas na carreira. Durante 23 anos consecutivos, ele esteve entre as 10 personalidades cinematográficas mais populares. Da mesma forma, por 18 anos, ele foi uma das estrelas mais lucrativas de Hollywood. O American Film Institute o classificou em 11º lugar em sua lista dos 25 maiores astros masculinos do cinema clássico de Hollywood. Anos de carreira de Gary Cooper. Ao longo de sua carreira de 36 anos, que se estendeu de 1925 a 1961, Cooper estrelou em 84 filmes. Antes da era dos filmes sonoros, ele foi uma das principais estrelas da era do cinema mudo. Depois que os filmes mudos perderam popularidade, ele continuou sendo uma das forças motrizes durante a Era de Ouro de Hollywood. O que o tornava uma estrela adorável para o público masculino e feminino era sua incrível habilidade de projetar sua própria personalidade nos personagens que interpretava na tela. Isso fazia com que sua atuação parecesse autêntica e natural. No entanto, mesmo sendo um dos atores mais prolíficos e celebrados de sua época, a vida pessoal de Cooper foi marcada por escândalos e controvérsias. Ele era conhecido por ser um mulherengo e seus relacionamentos interpessoais frequentemente eram prejudicados por sua infidelidade. Muitos interesses amorosos de Gary Cooper. Embora a carreira de Gary tenha começado de forma discreta, o que não é surpreendente, considerando que ainda era a era do cinema mudo, ele eventualmente conquistou seu primeiro grande papel de destaque em 1926, quando foi escalado para um dos papéis principais masculinos em The Winning of Barbara Worth, após o ator que o estúdio pretendia usar não aparecer para trabalhar. A partir daí, Gary conseguiu papel após papel, interpretando heróis românticos em filmes como Wings e The Wolf Song. Clara Bow, uma atriz que era a personificação da It Girl de Hollywood na época, ficou tão encantada por Gary que insistiu em tê-lo em um de seus filmes. Mas depois de se aproximar de Bow dentro e fora do set, a notória propensão de Gary para ser mulherengo começou. Era compreensível que Gary Cooper fosse tão bem-sucedido como herói romântico, considerando sua reputação de conquistador. Evidentemente, ele não conseguia se controlar quando estava perto de mulheres bonitas e sempre sabia exatamente o que dizer para conquistá-las. Não era difícil para ele ser constantemente escalado como protagonista em filmes que tinham algumas das principais atrizes de Hollywood. Praticamente todas as mulheres que Gary cortejava acabavam cedendo aos seus avanços. Mas, mesmo que ele pudesse conquistar praticamente qualquer pessoa que quisesse, isso às vezes o colocava em situações problemáticas. Gary Cooper e Louis Velez. Gary costumava ver mais de uma mulher ao mesmo tempo. Quase todas as vezes em que ele tinha uma nova colega de elenco feminina, acabava levando-a para a cama. Mas isso não significava que ele deixasse de ver as outras mulheres com quem estava se relacionando. Naturalmente, esse padrão eventualmente o colocaria em águas turbulentas, especialmente depois que ele conheceu uma atriz chamada Lupe Velez. Lupe e Gary se conheceram no set de The Wolf Song. Rapidamente, o romance na tela evoluiu para um caso nos bastidores. Conforme o relacionamento deles florescia, Gary começou a aparecer em filmes sonoros, o que levou a mais sucesso na indústria cinematográfica. Um filme em particular, The Virginian, o transformou em uma estrela. O enorme sucesso do filme solidificou a imagem de Gary como um herói volátil, mas romântico e honrado. A partir daí, foi uma sequência de sucessos para Cooper, que continuou conseguindo papéis principais. Gary Cooper e o fim do relacionamento com Lupe Velez. Enquanto namorava Lupe Velez, conhecida por ter acessos intensos de ciúme,
Cooper teve casos breves com sua colega de elenco em Marrocos, Marlene Dietrich, e com Carole Lombard, com quem contracenou em I Take This Woman, em 1931. Também há rumores de que Gary estava se relacionando com o ator masculino Anderson Lawler. Velez disse uma vez a um biógrafo que, sempre que Gary chegava em casa depois de ver Lawler, ela farejava a coluna de Lawler. Gary não conseguia ser fiel a Velez e sua mãe também a desprezava. Ela a considerava sem gosto e de classe baixa. Gary e Lupe também costumavam brigar por causa de seu olhar errante. Em uma ocasião, Velez esfaqueou Gary durante uma discussão. Mais tarde, ela tentou atirar em Cooper enquanto ele tentava embarcar em um trem. É um mistério como eles conseguiram manter seu relacionamento incrivelmente turbulento por 3 anos. Após terminar com Velez, Gary se casou com Veronica Balfe, uma debutante em Nova York de 20 anos, em 1933. Ele permaneceu fiel à esposa até 1942, quando começou um caso com Ingrid Bergman durante as filmagens de Por Quem os Sinos Dobram. Depois de estrelar Ayn Rand, Uma Mulher contra o Mundo, em 1948, Cooper teve um caso com a atriz Patricia Neal, sua colega de elenco. No início, eles tentaram manter o caso em segredo, mas eventualmente a esposa de Gary o confrontou sobre os rumores que ela havia ouvido sobre os dois. Após admitir a traição, eles se separaram em 1951. Cirurgia de Gary Cooper. Um ano depois, em 14 de abril de 1960, Cooper passou por uma cirurgia para tratar uma forma agressiva de câncer de próstata que se espalhou para o cólon. Ele lutou contra o câncer pelos próximos anos, mas logo ficou evidente que estava perdendo a batalha. No entanto, Gary encarou isso com serenidade. Ele considerava o que estava acontecendo com ele como sendo vontade de Deus e declarou publicamente que não tinha medo do futuro ao fazer sua última declaração pública, em 4 de maio de 1961. Apenas 8 dias depois, em 12 de maio, Gary recebeu os últimos sacramentos e faleceu no dia seguinte. Você é fã das obras de Gary Cooper? E você sabia sobre suas infidelidades e eventual conversão ao catolicismo? Compartilhe algumas de suas memórias favoritas de Gary Cooper na seção de comentários abaixo. E, antes de ir, reserve um momento para nos mostrar um pouco de apoio, dando um like nesse vídeo e se inscrevendo no nosso canal, caso ainda não tenha feito. E, como sempre, obrigado por assistir. Nos vemos em breve com mais vídeos sobre algumas de suas estrelas, filmes e programas de televisão favoritos de Hollywood.